Meu nome é Eduardo Fernandes, o apelido Sequela, eu sou de São Paulo, Tatuapé. Por brincar muito com esse negócio do poker de rua, nas mesas o pessoal me trata um pouco diferente, acha que eu nunca tenho nada, e de vez em quando ou eu tomo a bad beat ou eu fico gigante. Dessa vez eu fiquei gigante, eu espero poder conseguir um bom resultado. Jogar o jogo, se eu puder blefar, eu vou blefar, se eu puder tribetar, eu vou tribetar. Meu nome é Leandro Rui, sou de Jundiaí, São Paulo. Então, a emoção tá forte mesmo. Comecei o dia 2 com em torno de 25 mil fichas, consegui dar as dobradas, né? E agora é ir pra cima. Caio Dornelas, sou de Goiânia e cheguei na mesa final do BSOP, sexta etapa. Vim pro meu primeiro BSOP e consegui chegar na mesa final, tá sendo muito legal para mim essa experiência. Fiquei impressionado no começo achando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí com o tempo eu vi que o meu jogo foi acertando e tal, e aí foi assim, bem legal, gostei muito de estar jogando esse torneio aqui. Meu nome é Nelsinho Oliveira, sou de Angatuba, São Paulo. O objetivo era chegar na mesa final, cheguei, fiz um movimento errado para chegar até a mesa final, que era para ter dado um fold, dei o call. Agora é jogar com tranquilidade, esperar a mão certa, ir pro jogo, estourar, que o meu objetivo já foi alcançado. Pois é, chegamos aqui ao último programa do nosso BSOP Rio Quente. Temos 4 jogadores, a gente viu a apresentação do Eduardo Sequela, do Leandro Rui, Caio Dornelas e o Nelsinho Oliveira. Eu sou Juliano Maisano, ao meu lado o Leonardo Bueno aqui, já começamos aí com a mão. O Leandro abrindo aí um raise com um par de 9. Bem-vindo novamente, Bueno. Valeu, Juliano. Esse é um momento que todo mundo esperava, né? A definição do campeão. O jogo aí com 4 jogadores, um jogo que tende a ser mais agressivo. Então com certeza a gente vai ver mãos mais interessantes, já que o pessoal é forçado a jogar com mãos que não são tão fortes. E aí a habilidade do jogador vai prevalecer sobre as cartas. É isso aí, o Leandro aumentou ali. Ele que é o primeiro a falar, né? O UTG, né, na verdade. E aí já o Nelsinho largou no botão, o Secão largou no small blind. E o Caio, que é o big blind, já tinha investido aí 160 mil. Ele pagou aí mais 190 aí com valete 8 do mesmo naipe, que é o que você falou, né? O pessoal vai começar a defender muitas mãos, jogar muitas mãos, então o jogo fica mais movimentado. E olha já o flop que me vira, né? 2 cartas de paus, né? Um flush draw pro Caio e acertou o par de valete também. Mas é uma mão que, por mais que seja muito forte a mão do Caio, dificilmente ele vai ganhar muita coisa. O Leandro é um jogador muito cauteloso, então não sei nem se ele vai mandar uma continuation bet nesse flop. A continuation bet, para quem não sabe, é aquela aposta que o jogador faz depois de aumentar antes do flop. Então ele aumentou antes do flop, meio que pela inércia da mão ele aposta para tirar o oponente de mãos, algumas mãos melhores, ou mesmo já ganhar um pote ali. Ele colocou 500 mil aí, ele fez a continuation bet, quer dizer, o Caio, que acertou um belo flop, deu mesa, simulando que não tinha acertado nada, e aí o Leandro, para tentar puxar a mão, fingir que tem um as, fingir que tem uma mão boa, atira aí. Claro que se ele perceber que... Olha lá, o Caio já deu um re-raise, quer dizer, então ele deu um check raise, que a gente chama, né? Que ele dá mesa para depois aumentar, quer dizer, é uma demonstração de força, muito normalmente isso daí, né, Bueno? Sim, é um check raise, mas não sei se é muito necessário esse check raise, porque ele tem um par do meio, eu não vejo ele fazendo o Leandro foldar mãos melhores que a dele, ou seja, um check raise com draw grande é bom quando você faz o seu oponente foldar algumas mãos, você já ganha um pote lá, sem você ter valor de showdown. Então, por exemplo, se ele tiver 7 e 6 de paus, aí vai achar uma boa jogada. Mas com um valete 8 ele pode só pagar e deixa talvez o Leandro tentar acertar alguma coisa que ele
que ele esteja dominando no flush. Ele acabou espantando o Leandro, então, com o check raise, como a gente fala, é uma demonstração de força que acabou espantando o Leandro, que é bem cauteloso. Né? Sem falar que se o Leandro tem uma mão do tipo Ivy Rei, aí ele manda o all-in e você tem que flipar pelo seu torneio, quando você poderia só pagar e talvez ir para um check fold turn se o Leandro manda uma forte, porque o Leandro é muito tight, ou seja, se ele tem uma mão muito forte, ele vai revelar ao longo dessa mão, ele vai apostar flop, depois vai apostar turn. Aí você fala, tá, meu valete não é bom, ou então ele vai apostar fraco o turn e você vai poder tentar ver o river. Aí se você acertar, você ganha um pote, se você não acertar, você folda. Você tem jeitos melhores de jogar essa mão. Olha, o Nelsinho entrou de all-in, ele só tem 1.140.000 fichas, os blinds já estão 160 mil, quer dizer, ele é o short stack aí dos 4 jogadores, 9 e 8 do mesmo naipe, uma mão até boa aí para uma defesa, né? E quem sabe ele roubar os blinds também. Eu com esse 9-8 com o stack dele, eu vou empurrar sempre, né? O Big Blind era o Leandro com Ais Valete do mesmo naipe. Ele paga, tava olhando ali pra torcida. Então quer dizer, uma mão natural aí também dele pagar esse all-in. Agora, uma situação que o Nelsinho tem que acertar aí alguma coisa, mas também tá bem defendido, né? Ele tem o flush aí que não está dominado, tem também, pode acertar um par apenas, uma sequência. Uma mão que tem 40% aí praticamente de chance. Olha, ele já acertou o 9 e um flush draw, quer dizer, um flop aí muito forte aí pro Nelsinho. Ele já acerta um par e já um flush draw talvez vá pra dobra aí. O Leandro tá precisando agora acertar o as, o valete ou a dama que não sejam de paus, né? Vem a dama, que ele faz uma sequência agora, né, de 10 a as. Então o Nelsinho agora precisa acertar a carta de paus pra fazer um flush e ganhar da sequência, senão ele tá eliminado. Se tiver a torcida pedindo, olha, vem 5 de ouros, então ele acaba eliminado, ele até dá uma risada e tal. Os jogadores sempre num clima muito bom, né? Então, passaram aí dias jogando com alguns na mesma mesa que os outros, fazem amizade, sai premiado aí também, o jogador que sai em quarto aí, ele recebeu quase 100 mil reais aí, eles fizeram um acordo em quarto, mas o prêmio era em torno disso, mesmo era 70, 80 mil reais. E então, triste ele não tá, né? Segue o jogo. Olha, eu vou te falar que você ser eliminado em quarto depois de um acordo, você ainda falar, escapei de uma boa, né? Porque você está garantindo mais do que a premiação do quarto lugar, é por isso que o pessoal faz o acordo. Então tem motivos para sorrir, tá lá no Rio Quente, então tem um resort, vai dar uma relaxada depois de horas de jogo, com certeza tá bem feliz aí o Nelsinho. É isso aí. Posição 9 com ação. Aí, como a gente vê, as mãos que você precisa para jogar aí no three-handed, no four-handed, elas são mãos que não são tão fortes. Deixa eu ver que o Caio está cogitando jogar aí com valete 2 na ipada, uma mão que em qualquer outra situação ele ia falar, vou largar, mas agora ele está defendendo o blind. Exatamente, a gente vê os jogadores jogando aí com mãos que são de força média, né? Numa mesa normal, até mãos fracas, como valete 2, mas é o que você falou, ainda mais estamos no three-handed, né, que são 3 jogadores. O que acontece? Dos 3, 2 já são, obrigatoriamente, eles estão pagando o small blind e o big blind. Então eles já estão colocando ficha obrigatória na mesa, quer dizer, o outro que não pôs vai tentar roubar esses blind, então eles têm que defender. É muita ação e mais um flop que vai trazer ação, porque o Sequela acertou o as e o Caio acertou o flush draw. E o Caio nesse momento ele dá check atrás, eu gosto desse check atrás. Ele parece que tem algum showdown velho e pode blefar lá na frente da mão. Se ele blefa no flop fica muito óbvio que ele está tentando comprar esse pote. E ele ainda vê o turn de graça, né? E o Sequela também com o as, ele quis simular que não tinha o as, talvez? Acho que ele quis controlar um pouquinho o pote, ficou um pouco com medo do 9, da dobra do 9, sabe que o Caio vai defender o blind com muitas mãos, tem o 9. Então acho que ele preferiu esconder um pouco para apostar turn river aí. O que ele faz, ele põe 450 mil no turn agora. Para quem está começando agora, né, o turn é essa quarta carta, né? As primeiras 3 que viram, as 3 cartas comunitárias são chamadas de flop. A quarta é o turn e a quinta é o river. O Caio paga aí os 450 mil. E aí a gente vai ver o river agora que a dealer Julie vai virar. Aí a pilha de fichas. Mão crucial, um pote aí já com 1.660.000 fichas. O Sequela com bem menos fichas do que o Caio. A gente vê aí que o Sequela tem só pilhas de fichas azuis. Esse pote importantíssimo para ele. Ele tem mais ou menos 1 milhão para trás agora só. Segue o jogo para 2. E o pote já tem 1.600.000. Posição 8 com ação. Viram 10, então o Sequela tá à frente aí com 2 pares. O Caio não acertou nada. All-in. Aí, e o Sequela dá all-in, ó, de 1,5 milhão. Fold.
Puxa aí a mão. Quer dizer, o Caio ficou atrás do draw, não acertou, mas acabou pagando o turn apenas, né? Pagou o turn, não acertou, mas você vê que só com... Tudo que ele teve que pagar nessa mão foi o turn. Ele acabou vendo o turn e o river de graça a preço de uma street. Então, desviou de uma boa bala aí o Sequela para se manter no torneio. Porque se bate uma carta de espadas, dificilmente o Sequela não ia perder mais fichas. Provavelmente ele ia acabar indo do mesmo jeito, não ia largar o seu as. Porque é um pouco daquilo que a gente fala. Quando você está jogando com 3 pessoas, a força das mãos ela fica diferente, não só pré-flop, mas no pós-flop também. Se o pessoal está tendo que jogar mãos como Valete 2, Rei 3, quando você acerta um par de ás no pós-flop, você também acha que você está gigante. Então fica mais complicado escapar dessas situações de encontrar alguém com flush, alguém com uma sequência, com uma mão bem forte aí. Olha aí, o raise para 330 mil do Caio no Small Blind, ele tem Rei 3 e o Leandro no Big Blind 5 e 4 do mesmo naipe. Sei que o Leandro tá pensando aí, pagou. É o que a gente tá vendo, né? Muito jogador abrindo com jogos médios e pagando do mesmo jeito, porque eles sabem que eles também têm que abrir com jogos médios, então eles sabem que os outros jogadores devem estar abrindo com jogos fracos, então eles querem defender mesmo e vão jogar pós-flop, né? E olha só o flop, tudo de espada que assusta acho que todo mundo aí um pouco, e o Leandro acertou um par de 4 e o Caio um par de 3, né? E aí, o que fazer numa hora dessa, Bueno, nas duas posições aí? Se eu sou o Caio, acho que eu aposto, porque eu já quero resolver a mão aí no flop. Antes que apareça outra espada aí também. Antes que apareça outra espada, antes que bata um 10, um 9, 8, qualquer mão que possa acertar o range de defesa do blind do Leandro aí. Ganhar cada pote aí é muito importante para sua vida no torneio, porque os blinds estão muito altos. Então se eu sou o Caio com um par de 3 eu aposto, até porque eu sei que se eu for pago, eu ainda tenho aí um rei, um 3 que pode me ajudar. Se bate uma carta de espadas, eu posso blefar essa carta de espadas. Então não tenho problema em jogar essa mão aí como uma espécie de semi-blefe. O que é um semi-blefe? É uma mão que você assim, não quer tomar call, mas se você tomar call, pode bater uma carta ou outra que te ajude ainda. Certo. E aí o Leandro agora que tem 4 e 5, acertou o par do meio aí, não tem nada de espada. Veio já de uma agressão do Caio, um continuation bet do Caio, ó, largou. Você acha que tá certo esse fold aí? Ou... Não, eu pagaria, porque o Caio vai apostar com muitas mãos aí que tem uma carta de espadas, ou um Ás 5, Ás 2, 6 e 7, qualquer coisa assim. Então você tem um par do meio da mesa, não é porque o board veio com 3 espadas que ele tem uma espadas e vai bater uma espadas. Então aí mostrou que tá jogando com um pouco de medo o Leandro, por não defender, ainda mais ele estando em posição. Sua vida em posição é muito mais fácil nesse jogo, né? Certo. A gente vê que é mais um botão que o Leandro não rouba. Então o Leandro é um jogador muito tight, mostrou isso ao longo do torneio. Só que agora ele não está se adaptando a essa realidade do three-handed, onde ele tem que roubar o blind. Ele está deixando sempre pro Sequela atirar em cima do Big do Caio, em vez dele no botão atirar, né? Ou seja, ele está em posição, a maioria das vezes o Small Blind e Big Blind não vem com mãos fortes, e ele não tá usando isso. Só que quando é o blind dele, o pessoal tá roubando. O Sequela rouba o blind dele, o Caio acabou de roubar o blind dele, então ele vai perdendo ficha aí nessa brincadeira. O Sequela sobe aí com o Rei 10 e o Caio defende com 5 e 4. Tá vendo que o pessoal tá jogando todo tipo de jogo. Agora uma pergunta, a gente tá vendo sempre o mini raise mais um pouquinho, né? O mini raise é 320 mil, estão sendo 330, 350. É o padrão que a gente vê até para não desperdiçar muita ficha, mas isso também não facilita da pessoa defender o blind. Se você aumentar um pouco mais, é errado, você vai estar desperdiçando, ou se de repente você também está roubando o blind sem o cara querer defender? Não, eu concordo com você, Juliano. Eu acho que nessas situações small contra big, você tem que fazer um pouquinho a mais, porque você está fora de posição, é muito fácil para o seu oponente defender. Ele vai jogar em posição com um range grande que você não vai ter ideia que você está enfrentando, e é barato para ele defender. Ele tem que pagar aí um blind para ganhar 4. Então ele vai defender com quase qualquer mão. O que o Caio está fazendo é certo aí, defender com 4 e 5. E acertou 2 pontas para a sequência, né? Ele tem 4, 5, 6 e 7. Qualquer 3 e 8 ele faz uma sequência. Ele sai atirando, porque o Sequela deu mesmo, o Sequela não acertou nada. E aí o Sequela larga. Então, na verdade, o Sequela estava à frente nesse momento com o Rei alto, mas o Caio aí apostou, tinha chance de sequência e acabou puxando um pote. Mas sabe que eu gosto muito desse check do Sequela? Eu acho que esse flop dama 7-6 acerta bastante o range que o Caio defende, e o Sequela não tem uma mão que ele vai conseguir mandar 2 balas, não tem stack para ficar mandando 2 balas aí. Então eu prefiro que ele já desista dessa mão e foque em fazer fichas roubando o blind do Leandro. Você vê que quando o Leandro é big blind, o Sequela é o botão, então ele está numa posição excelente.
Então eu gosto de que o Sequela não tenha se exposto nessa mão. Muito jogador vai ficar aí no three-handed, numa mentalidade de eu vou ganhar todas as mãos. E não é assim que se joga poker. E olha agora, ó, ele tá na posição de roubar o blind do Leandro, só que agora ele veio com um par de dama. Quer dizer, agora ele vai continuar aumentando como ele tá fazendo todas as vezes. Os outros vão achar que ele não tem um jogo forte, né, que é o normal, mas ele tá com um jogo fortíssimo, né, uma situação boa para ele. 410 mil fichas. Essa é uma das vantagens de você jogar muito agressivo. E olha a confusão que vai armar aí, viu? Porque o Caio, que tá no small blind, veio com Ás e 10 do mesmo naipe, ele deve estar achando que é uma mão que deve estar à frente aí de todos na mesa, né? Então, poucos jogadores, Ás de 10 naipado, uma mão muito forte. Anuncia re-raise. Deu um re-raise aí, pra cima do Sequela. Aí, a gente tá vendo que o pessoal tá jogando Valete 2, Rei 3, 4, 5. Imagina quando você vê um Ás e 10 naipado essa altura do campeonato. Principalmente contra um raise no botão do Sequela. Você vai achar que está muito na frente, né? E agora o Sequela voltou ao win. All-in. E foi prontamente pago aí pelo Caio. Você acha normal pagar assim rápido nessa altura? Acho que ele podia pensar um pouquinho antes de pagar. No final, você pode até fazer a mesma jogada, você pode até pagar. Só que acho que numa reta final de torneio você não tem pressa, né? Você já tem o tempo. Você brinca porque o Ás de 10, bem ou mal, pode estar um pouco dominado já nessa altura, mas... é o que você falou, talvez até acabe pagando mesmo, mas podia tentar pensar um pouco mais. Bom, veio 3, 7 e 5. O Caio só ganha se acertar 2 de copas agora ou um As. Né? O Sequela tá à frente aí com um par de damas. Vamos ver o turn, a quarta carta. 9, agora só o As aí para salvar o Caio, senão ele vai dobrar o Sequela, que vai aí para 8 milhões de fichas pro spot, hein? Vai ficar líder aí, grande no torneio. O River, a última carta que vai definir um 5. Então o Sequela com 2 pares aí de damas com 5. Puxa o pote. Dobra, vai para 8 milhões aí. O Caio vai ficar um pouco curto agora. Mão importantíssima o Sequela, comemora bastante. É uma mão que foi crucial pro torneio dele. Não só para se manter vivo, mas para chegar grande no eventual heads up. Como o Leandro está muito tight, o Sequela com ficha tende a roubar o blind do Leandro com mais facilidade ainda. É isso daí, a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente vai lembrar vocês, está chegando a última etapa do ano, o BSOP Millions, que acontece em São Paulo. Aí, o evento vai de 27 de novembro a 4 de dezembro, o evento principal, a inscrição R$ 2.200, todo mundo jogando no PokerStars.net, conseguindo suas vagas para jogar. O Bueno conseguiu sua vaga já, vai estar jogando lá. A gente volta já já para falar dele. Posição 2 é o Small Blind, é isso 8 aí. é o Big Blind. A gente falou ali no fim do outro bloco sobre os satélites no PokerStars.net. E, Bueno, outra coisa, né? O CT Super Poker, que você faz parte lá, um dos instrutores, tá trazendo vídeos ensinando o pessoal. E eu ouvi dizer também que o satélite que você ganhou para esse BSOP aí, que você ganhou no PokerStars.net, a sua vaga, você vai fazer um vídeo pro pessoal aprender a jogar satélite, é isso? Eu fiz o vídeo ontem. E hoje, terça-feira, o vídeo já está no ar, as 2 primeiras partes do satélite. Eu ensino o pessoal as diferenças de um torneio normal para um satélite. Então, com certeza, quem está querendo a vaga, entra lá no ctsuperpoker.com, faz assinatura, você vai ter acesso ao vídeo e vale muito a pena, viu? É isso aí, vale muito a pena aprender a jogar satélite. Mas olha só, o Caio, depois daquela mão, ficou com menos de 1 milhão de fichas. Tá indo aí com dama e 4, o Sequela pagou com Ás e 9. Então agora ele que precisa acertar ou uma dama ou um 4 aí, senão ele vai estar eliminado e o Sequela vai pro heads up com o Leandro. Flop. Olha a torcida toda pedindo asa aí pro Sequela, né? O Sequela tá com uma torcida grande, vira 7, 2 e 2. Sequela à frente aí. O Caio precisando acertar uma dama ou um 4 aí pra sobreviver no torneio, se não sai em terceiro lugar. Exatamente. Situação difícil pro Caio aí. Olha, acertou um 4. Então agora o Caio que está à frente, se o Sequela acertar um Ás ou um 9, ele ainda elimina o Caio. Senão o Caio dobra e vai para 2 milhões de fichas nesse momento. 1,8. Então o Caio dobra. O Sequela, olha quantas fichas que o Sequela ficou depois daquela mão com um par de dama. 900. E agora o Caio vai para 2 milhões de fichas aí, que não é muito ainda, mas já consegue respirar um pouquinho mais, né? Tem que remar bastante. E, Juliano, só para finalizar sobre os satélites, a gente tem falado muito que os satélites online estão revolucionando o poker, porque é uma maneira de você gastar bem pouco e se classificar para um torneio de buy-in elevado, né? Foi o que eu fiz agora no BSOP Millions. E o satélite é relativamente tranquilo de jogar quando você aprende como jogar, né? Então ele tem uma estrutura diferente de um torneio. Esse do Million tinham 29 vagas, você não importa se você termina em primeiro, em quinto, 28º, você vai ganhar a vaga do mesmo jeito. E pouca gente acaba discutindo isso.
Então entra lá no CT Super Poker, faz a sua assinatura, já tem o vídeo meu lá, que aí você dá tempo ainda de jogar os satélites, porque o BSOP Million é só no final do mês. É isso aí, é uma dica muito importante, principalmente também porque no PokerStars.net temos os satélites grátis, você não precisa também gastar nada, tem o free roll toda noite, tem o Desafios do Século também do Ronaldo Fenômeno, toda noite lá, um torneio que os 30 melhores se classificam para a final, e aí quando acontecer essa final, que vai ser nas próximas semanas, os 2 primeiros vão ganhar a vaga para o BSOP Millions também sem gastar nenhum centavo. Olha só, agora o Caio que fez um pouco mais de ficha, dá um raise aí com 10 e 6, né? E o Leandro com um par de 9, ele tá no small blind, tende a dar um raise aí, tentar defender essa mão, resolver pré-flop, que a gente fala, né, Bueno? Ele tem que dar um re-raise, porque o Caio não tem muitas fichas, então o Caio tem grande chance de já abraçar aí, porque ele já colocou uma boa porcentagem do seu stack. Ele tá aí com mais ou menos 2 milhões? Isso, 2 milhões. Então já colocou um quinto do seu stack. O Leandro faz 1 milhão no total aí. O Sequela tá no Big Blind ali. Perdeu um pouco de fichas para essa última dobrada aí do Caio, sai da frente. E o Caio com 10 e 6 aí precisa resolver se gasta mais ou não, né? 10 e 6 também tá difícil aí de... Uma mão aí que... O Leandro ainda, que é o mais duro aí, né, dos 3. Contra o Leandro eu foldaria esse 10 e 6 sem muito medo. Mas ele pagou. Só pagou o raise. Call é uma jogada bem ruim, na minha opinião. Você tá comprometendo o seu stack para ver um flop que a maioria das vezes você vai errar. E aí quando você errar, o Leandro, que é tight, tem um range muito forte, vai apostar, você vai ter que largar. E você vai ficar muito short, vai ter que depender de outra dobrada. Então, é melhor já largar, ou então um all-in uma vez, né? Já larga isso. Olha aí, bate rei, as e 5, ninguém acertou nada, então, na verdade, né? O Leandro, muito menos. O Leandro poderia agora temer um as ou um rei aí na mão do Caio, mas o Caio com 10 e 6 de espada passou longe de acertar qualquer coisa também. Eu acho que quando ele vê que o stack do Caio tem mais ou menos 1 milhão de fichas, se ele fizer a conta pelo pote, não tem como foldar. Mesmo num flop tão feio quanto esse, Ás, Rei 5, se o Caio tivesse um Ás, provavelmente ele teria dado all-in antes do flop, então não tenho medo de um Ás. Eu tenho medo de um Rei, né? O Leandro dá o all-in, um par de 9, e o Caio larga. Então o Caio desperdiçou 1 milhão de fichas aí nessa última mão, né, praticamente. E numa situação que só o 10 salvava ele ainda, 10 e 6 foi uma mão muito fraca, comprometeu totalmente o stack dele, vai ter que remar de novo. Então ele tinha dado uma dobra. Tudo bem, tenta roubar o blind, ou se for tentar roubar o blind, já entra de all-in para não dar espaço para tomar uma volta. Mas essa jogada não gostei nem um pouco. Bom, os blinds 100 mil, 200 mil, desde que o dealer mudou, né? Agora é o Tininho, é o dealer aí do BSOP mais antigo que temos aí no quadro de dealers do BSOP. Nesse BSOP Millions aqui em São Paulo, teremos acho que mais de 100 dealers aí, ou em torno de 100 dealers trabalhando. E o Sequela já entrando de all-in aí, com quase 5 milhões de fichas. Ele tem rei 10 para cima do Caio, que está mais curto. E o Caio pagou. Mais de 5, ó lá. Rei 10 espada. Na verdade, o Sequela tem 4 milhões e 700 mil, mas o Caio tem menos, né? O Caio deve ter o all-in é menor aí, Ele tem acho que 2 ou menos que 2 aí. Ele tem pouco menos que 2 milhões, me parece. Flop. Rei 10, então o Caio tá à frente com o seu As, vira 8, 9, 9. Se o Sequela não acertar nenhum Rei ou nenhum 10, o Caio dobra aí com o As. A torcida pedindo um Rei aí. O Sequela tava com a torcida grande, agora vem o As, então já não tem mais chance aí o Sequela. Dobra, o Caio volta pro jogo novamente, vai aí para um torno de 4 milhões e meio provavelmente de fichas. Tá, é o que a gente chama de Highlander aí o Caio, né? Tá indo e vindo, indo e vindo. Depois daquela mão com Ás e 10 que quase eliminou ele do torneio, conseguiu ganhar 2 all-ins e tá de volta, vamos ver com quanto que ele vai ficar agora, né? O Sequela que fez uma boa frente, né? Por um momento agora tá dobrando o Caio aí seguidamente também. Tá perdendo um pouco das fichas de efeito. Tinha 1.910.000, foi para mais ou menos 4 milhões de fichas o Caio aí. Isso. Porque os blinds estão 100 e 200 mil, então isso é um stack de 20 blinds que para a reta final do BSOP até que é um stack mais ou menos confortável, né? Até porque no three-handed você tem espaço para dar bastante raise e fold. Posição 2. Agora equiparou um pouco aí todos os jogadores, né? O Leandro agora, ele que tem com rei 10 do mesmo naipe. E esse que é um dos problemas do Leandro jogar tão tight. Ele é um jogador que roda o circuito, quanto mais a imagem dele fica tight, mais difícil vai ser para ele ganhar ficha do pessoal que vai conhecendo.
Então a galera tá acompanhando a transmissão aqui. Anuncia all-in. Vai ver que ele joga poucas mãos. Se eu tiver no Million jogando contra ele, se ele me blefar, passou, viu? Posição 2, coação. Olha aí, o Sequela do all-in com Raze e Rei. O Leandro tem Rei 10 de copas, é um jogador tático. Ele já tá achando que o Rei 10 pode não ser tão forte. Mas contra um jogador como o Sequela, que pode até fazer esse movimento com algo pior aí do que Raze e Rei, ele tá pensando em pagar. 3,460. Ele quer saber o valor aí pra ver se deve ou não pagar. O que o Sequela fez com esse all-in, ele tá querendo demonstrar fraqueza na mão dele. Ele acha que se ele tivesse dado um re-raise menor ia aparecer muita força. Até concordo um pouco com essa linha. E ainda mais sabendo que o Leandro é tight. Se o Leandro tá dando raise, dificilmente ele tem uma mão que ele não vai querer abraçar esse all-in. Pelo que eu vejo aqui, o Sequela tem 3,350, o Leandro deve ter uns 4, não tem tanto a mais não. Pelo que eu contei aqui das fichas dele, né? Se você quiser também aprender aqui a contar, as vermelhas valem 25 mil, as azuis valem 5 mil e as cinzas 100 mil. Então cada pilha aí vermelha é 500 mil, cada pilha azul é 100 mil. Olha, ele largou a ideia de copas, então. Bom fold aí do Leandro contra o Sequela. Eu também acho que como o Sequela vai empurrar com muitos ases, acho que todos os ases o Sequela vai empurrar, todos os pares, acho que tem que foldar o Rei 10 mesmo. É uma situação que, assim, mas também não é muito bom você ficar pensando muito pra foldar. Porque você demonstra que você foldou uma mão com um pouco de valor, você vai virar alvo pra todo mundo, sabe? Pô, se ele pensou e folda, vou começar a apertar ele mais um pouco. E no three-handed você não quer que te apertem, né? Senão vai ficar difícil. Olha, de novo, uma mão bem semelhante, ó. O Sequela tá no big agora quase rei, o Leandro com rei e dama, sobe e o Sequela volta ao in. O Leandro agora... Qual? All-in call. All-in call, all-in é de mais de 1.400.000 aí, a gente vê depois. 2... Tem uns 3 milhões o Leandro mais ou menos ali. Ais e rei contra rei e dama. Agora o Leandro precisa acertar a dama aí, né? Ou um flush, uma sequência, mas ele está dominado aí, né? Porque o rei não adianta para ele. Acertou a dama. Então o Leandro passa à frente agora, o Sequela precisa acertar o as ou o valete. O valete ele faz uma sequência também. A torcida pedindo aí um valete. E vem o valete no turn, é o segundo valete que salva o Sequela nessa mesa final no turn, né? E olha quem veio, né? Olha quem vai fazer um quadro com o valete e levar pra casa, né? O Leandro pode empatar agora, né? Se virar um as, ele empata. Senão ele vai ou estar eliminado ou vai ficar com muito pouca ficha. A gente vai ver a contagem aí. Um as pra empatar só agora o Leandro. Vem um 7 espada, então o Sequela faz uma sequência. Com a torcida ali. Tô chamando mais um. Mais uma garrafa, hein? Porque a cada eliminação aí na mesa final, a torcida ganhava uma garrafa aí de bebida do Sequela. O Sequela tava comprando a torcida através da bebida, né? E o pessoal tava animado ali. Já eram umas 3 da manhã. Imagina, a gente tá em 3 jogadores, comecei em 9, então já tomaram 6 garrafas aí. 6 garrafas a essa hora, né? Então seja umas 2:30 da manhã. Vou te falar que eu pretendo adotar a mesma estratégia na Final Table do Millions, que eu devo jogar, viu? Você manda lá pro caminhão do Band Esportes também. Tá? Só faltava não mandar, né? Final Table do Millions, quem quiser garrafa, recebe. Tem que mandar energético pra nós e mais uma garrafinha lá pro final. No Heads Up você já pode abrir a bebida alcoólica, porque aí a gente já tá no finalzinho, já pode aquecer. Olha o que sobrou de fichas aí, ó. 100, 225, umas 250 mil fichas é o que sobrou pro Leandro. Um pouquinho mais de um blind, não tem mais muito... Só um milagre. Fazer. Só milagre mesmo. Olha, ele já tá de all-in ali agora, o blind subiu, o Jorge entrou, o blind já tá 120, 240. Ele já está de all-in ali. Ele é o Big Blind. Ele tem menos que o Big Blind aí no momento, né? Você vê que o pote seria de 450 mil, baixou para 395 porque ele tem menos. Ele tem 185 mil fichas só, o Leandro. 185. Ele já tá de all-in ali, ó, com 185. O Sequela tem 9,10. Aquele momento que o Sequela deve dar o limp, deve só apagar o blind para deixar o Caio entrar junto e já eliminar o Leandro. Porque aí eles já garantem que vão pro mano a mano os dois, né? O heads up é o que ele faz. Ele paga o blind 240, o Caio completa aí 240, mesmo com 7,2, ó. E aí eles vão
jogar até o River aí, provavelmente, ninguém deve apostar, pra ver se alguém consegue ganhar aí do As e 10 do Leandro, que até que não tá mal, né, agora, tá da frente dos outros dois. Só faz sentido alguém apostar se tiver uma mão bem forte. Acertar um flush, uma sequência, alguma coisa assim. assim. 2 pares, acho que já dá pra apostar, porque você não quer espantar um oponente que eventualmente possa fazer uma mão que ganhe do Leandro. Só que se você já tem uma mão que deve ganhar do Leandro, aí você tem que apostar, né? Até pra você já garantir o pote e evitar a chance do seu oponente com fichas acertar uma carta que dê a vitória pra ele, algo assim, né? Bom, Jorge vai virar o flop aí. E temos 9-7-2, ó. Fez 2 pares e o Caio. Então, aí é uma situação que eu já acho que o Caio tem que apostar com esse 7-2. O Sequela acerta o top pair e o Caio acerta o bottom two pair, que a gente fala, né? Mesmo assim, os dois continuam dando mesa, bate o rei. Bate um 6 agora e continua todo mundo dando mesa. O Caio faz 2 pares, Sequela faz um par de 9 e o Leandro não faz nada. Tem Ace High, tá eliminado em terceiro lugar. Deixa eu dar a posição. Essa é uma situação que exemplifica bem o que eu falei, viu, Juliano? Mas se o Caio aposta esse flop, é capaz do Sequela falar, pô, será que esse moleque resolveu blefar bem agora? E dá um call aí com 9 e 10 dele, só pra ver o que acontece, entendeu? E ele com 2 pares não tem muito medo de dar... de tirar o Sequela da mão e o Leandro puxar o pote e continuar vivo, entendeu? Então, muito jogador confunde esse tipo de situação aí. Bom, Leandro eliminado em terceiro lugar, vai lá fora, cumprimento pessoal, aí o Sequela dá uma levantada, tem um pequeno intervalinho, eles são reposicionados aí para a disputa desse bracelete e desse troféu. É o que a gente chama do heads up, o mano a mano, agora os dois jogadores para ver quem vai ser o campeão aí da etapa do Best of Pain. O Sequela que tem várias mesas finais aí, nunca foi campeão do evento principal. E o Caio, que é o primeiro Best of Pain que tá jogando, né? Você já não pode reclamar, né? Se no meu primeiro Best of Pain eu chegasse no Heads Up, eu ia ficar feliz, acho que provavelmente por uns 3, 4 anos, assim, né? Até gastar todo o dinheiro e ter que ganhar de novo, né? É isso aí. Sequela com Ás e 7 aí, dando raise. Vamos ver o Caio, tem Dama e 9. Subiu. Dá um re-raise aí com Dama e 9, hein? Ele tem menos fichas, o Caio, aí você vê que ele tem 2 milhões e 700, mais ou menos. Um pouquinho mais. Mas ele tem 3 milhões a pilha de 100 mil agora, né? É verdade. Essa pilha aí... São 4 milhões só naquelas pilhas. Exatamente. É verdade, ele deve ter uns 5 milhões aí. O 5,340. Ás e 7 contra Dama e 9. E aí, esse Dama e 9 aí voltar esse... eu não gosto, é muito fechar o olho e chutar pro gol, sabe? Acho que dá pra jogar um poker um pouquinho mais técnico do que isso. E eles têm fichas pra isso, né? Tem, com certeza. Tem bastante ficha pra jogar poker ainda, né? 5 milhões aí, dá pra jogar. Acabou preferindo all-in com Dama e 9. Agora, olha, bate tudo de espada, mas nenhum dos dois tem espadas. O Caio, se não acertar um 9 ou uma Dama, vai estar eliminado. Aí o Sequela vai ser o campeão. Você vê, o pote é de 10 milhões de fichas aí. Todo mundo já pedindo asa aí. Vem um 5, então agora o Sequela tá bem à frente. O Caio precisa de um 9 ou uma Dama. Todo mundo pedindo um 6 aí. Qualquer carta o pessoal tá pedindo, na verdade. E vem a Dama. Então o Caio dobra grande, vai pra 10 milhões. Aí olha a expressão do Sequela. Sabe que ele ia ser campeão do BSOP. E a última carta vem uma Dama aí pra salvar o Caio. Que situação, hein? Essa é difícil de digerir. Tenho certeza que ela vai lembrar dessa Dama por muito tempo. Você tá uma carta de ganhar um torneio como o BSOP é complicado, né? A gente vai ver a continuação desse heads up aí depois do intervalo. Lembrando, 27 de novembro a 4 de dezembro, lá no Holiday AMB. Qualquer um de vocês que está assistindo o programa pode ir lá assistir, ver o tamanho do BSOP. Tem loja, tem souvenir, tem restaurante, tem bar, tem todos os jogadores lá fazendo muita coisa legal. Então a gente se vê lá. Até já. Pois é, olha agora quantas fichas ficou o Caio, né? E o Sequela só com aquele montinho ali. Olha a expressão do Sequela, já tá com aquela cara abatida já, né? Depois daquela última mão. O Caio sorrindo, feliz. Na verdade foi aquele all-in realmente foi um pouco impensado ali, você percebe. E agora sim, ele tem Ás e 9, dá um raise. O Sequela já vai de all-in com 6 e 5 e já não quer mais jogo, quer dizer...
O Sequela nesse momento tem poucos blinds, né? Ele tem menos de 10 blinds, então viu 5-6, é bonitinho, né? Ipadinho, pra ele é grupo 1. Resolveu abraçar, uma mão que vai estar atrás do Caio, porque é 6 high, mas que tá defendida, né? Agora o Sequela sim, precisa acertar um 5 ou um 6 e fugir do as ou do 9, né? O flop vem 2 pares pra ele, então 10, 10 e 5, o Sequela faz 2 pares. Então o Sequela passa à frente aí no flop, né? Se o Caio acerta um 9 ou um as, aí sim o Sequela vai estar eliminado. O turn vem um 6, não muda nada praticamente, ele tem 2 pares agora maior de 10 com 6 e não mais de 10 com 5. Ele tem que desviar de um as ou de um as ou de um 9, Tem metade da torcida pedindo um as, a torcida do Caio, a torcida do Sequela, vem um 2, então o Sequela volta aí para 3 milhões, ainda não é tanto assim, mas volta pro jogo, mas você percebe que ele tá com uma expressão aí bem sério aí, o Sequela perdeu um pouco ali daquela alegria dele, né, viu que tava a uma carta aí de ganhar o BSOP, mas tem que voltar pro jogo, né, tem 3 milhões aí, pouco mais de 10 blinds, não é muita coisa, mas tem que seguir na confiança também, né, Bueno? Com certeza, não pode deixar de jogar, né? Só porque tomar uma porrada. All-in do Caio, o Sequela pagou, dame 6. O Caio dando all-in com 10 e 5. E ó, o Sequela ali falou assim, não tô entendendo nada. Assim, isso que a gente tá, por isso que a gente tá falando que o Caio ele tá fechando o olho e tá chutando. Ao invés de ele dar um raise, se o Sequela empurrar, ele larga. Se o Sequela não tiver nada, ele vai foldar do mesmo jeito. Ele tá fechando o olho e empurrando tudo com 10 e 5. Bom, o Sequela tá à frente aí, ó. 2 as e 9. O Sequela tá à frente com a dama é maior que o 10, né, do Caio. O Caio precisa acertar um 5 ou 10, senão ele vai dobrar o Sequela para 6 milhões de novo. E acerta o 5. Acerta o 5 agora, o Sequela precisa de um 6 ou uma dama, senão o Caio vai ser o campeão. Ninguém tem carta de paus aí pra fazer um flush, caso vire uma carta de paus. Vem um valete, então o Caio campeão com par de 5. Conseguiu aí esse heads up aí, dá uma virada, uma reviravolta, foi, voltou, o Sequela cumprimenta, meio triste ainda ali o Sequela. Torcida local ali, porque o Caio é de Goiânia, né, o BSOP aconteceu aí em Rio Quente, em Goiás, o Caio tinha torcida, o Sequela também com uma grande torcida. E vamos ver então o resumo dessa final. A mesa final do BSOP em Caldas Novas estava formada. Leandro de Jundiaí, Marcelo, que começou como chip líder, Ramon do Espírito Santo, que disputava sua segunda mesa final, Pedro Matos do Rio de Janeiro, Piragibe do Pará, Edu Sequela de São Paulo, o capixaba Arthur e, para fechar a mesa, o goianiense Caio. O primeiro a sair da mesa foi Arthur. E logo depois, Piragibe deu all-in com dame 10, Ramon deu call com as e valete, mas o capixaba foi melhor e fechou com um par de valetes. Eu tava short stack, não consegui me mexer na mesa, já comecei a FT short stack devido a bad beat tomada ontem na bolha da mesa final. E daí eu não tinha como movimentar e encontrei um 10 e dama no TG e eram cartas boas e eu na pior das hipóteses estava com 40% de probabilidade de chance de ganhar. E daí fui ao win, encontrei um as e valete maior. Ainda fiquei bem no flop. Jogava por 11 outs. 11 outs. Mas, infelizmente, não... Faz parte do jogo, né? É do jogo. Em uma mão entre Sequela e Marcelo, o paulista levou a melhor. Sequela é bem mais experiente que eu. Eu não sei se ele é profissional, não sei classificá-lo, né? Ele com essa história de poker de rua, ele começou a brincar comigo desde o início da mesa, brincar comigo e mais uma pessoa, com essa história de poker de rua, falinha. Eu entrei na brincadeira dele, a gente começou a brincar. Acho que fogo, a gente tem que combater com fogo, né? E criou um metagame entre a gente. Eu apostava, ele não acreditava, me voltava. Eu apostava, ele não acreditava e me voltava. Até que eu saí com uma boa mão. Foi o Wise Eyes, na verdade a melhor, né, do Texas. E eu apostei. Enfim, aí a história, acho que todo mundo já lembra. Ele me voltou, eu voltei ele. Ele me voltou ao win dentro dessa história da brincadeira que a gente estava na mesa. Eu pensando que combate fogo com fogo, na verdade eu saí queimado.
E ele tinha Ice Valete, para mim muito confortável, né? Acho que até vibrei um pouco antes, nada exagerado, isso é só uma descarga, eu não gosto de comemorar antes. E dito e feito, né? Ele acabou acertando uma trinca de valetes e me mandando de volta para Cuiabá. Eu quero que o Sequela ganhe, porque aí essa história ele vai sempre lembrar e a gente vai se divertir muito com isso aí. Estou torcendo para ele. 5 horas de jogo e o carioca Pedro foi o 4º eliminado. O paulista Edu Sequela era chip líder na mesa. Tô com vergonha daquele vala, mas a torcida me prometeu fazer o seguinte: cada um que cai, eu tenho que dar uma garrafa de vodka. Eu já dei 5 garrafas de vodka, porque eles também estão chamando carta e é o seguinte: a torcida vai beber hoje todo dia por minha conta. A torcida tá animada, hein? Graças a Deus, eu tenho amigos. Ramon, que ficou em 4º lugar na etapa de São Paulo, não foi páreo para o full house de Caio, numa mão em que o goianiense aceitou o all-in e viu o capixaba ser eliminado com Ase Valete. Na mão seguinte, Leandro deu call no all-in de Nelson e o eliminou. Foi o 6º fora da mesa na grande final. Mais de 8 horas de jogo e Leandro de Jundiaí foi o 7º a sair. O jundiaense já tinha perdido mais que a metade de suas fichas para o Sequela e, na sequência, não resistiu. O heads up foi entre Edu Sequela e Caio Dornelas. E com um par de 5, o goianiense fechou o jogo e ganhou sua primeira etapa em torneio principal. É um misto de alegria e tristeza, né? Porque a gente acaba ganhando. O 2º lugar também é um lugar importante, é um bom dinheiro. Tô triste porque eu achei que eu ia jogar um heads up mais longo, mais cadenciado, com raise, re-raise. E aí eu percebi que ia ter que ir pro bingo. Não quero tirar o mérito dele jamais, ao contrário, eu acho que eu também dei bad beat, isso faz parte do jogo. Só que eu esperava um heads up um pouquinho mais longo. E o lance do poker de rua? O poker de rua é uma brincadeira que eu criei há muito tempo atrás. E tá fazendo o maior sucesso aí, o pessoal virou adepto. Eu acho que é festa, poker de rua é festa. Caio, não posso deixar de perguntar da sua sensação, o que você está sentindo agora nesse momento? Simplesmente uma felicidade que não cabe dentro de mim. É incrível, é a primeira vez que eu venho jogando BSOP e conseguir uma façanha dessa tão grande. Estou muito feliz. Claro, como você acabou dizendo, primeira vez um torneio grande desse jeito, com tantas pessoas interessantes, jogando, que jogam frequentemente, e você conseguiu chegar na mesa final. Foi uma sensação assim, incrível, tanto que quando eu cheguei na mesa final eu era o único representante do estado. E é muito bom trazer esse título para dentro do estado de Goiás, porque cresce o poker aqui dentro e divulga mais esse esporte que está crescendo tanto ultimamente. E a torcida, ela influencia em alguma parte? Você viu que a torcida aqui estava para você, estava para o Sequela, ela influencia em alguma situação? Não, ela não influencia não, mas ela deixa o torneio mais agradável. É uma coisa assim, legal de se ter, o povo gritando seu nome, pedindo as cartas. Uma coisa bem legal, assim, não posso dizer que influencia, mas deixa sua autoestima lá em cima. É isso aí, a gente volta semana que vem com o BSOP Floripa. Fiquem de olho, até semana que vem.